Voltando. Ó, para poder a gente escrever um conjunto por característica, a gente precisa entender qual característica que está sobressaindo, né? O que todos aqueles números têm em comum. Nesse caso, como se trata de um domínio, a gente tem que saber, bom, esse número pertence a quem, né? Ele pertence aos números reais, aos números complexos. Normalmente, 90% dos casos ou mais, os números vão pertencer aos reais, perfeito? Então, tem duas formas ainda dentro dentro da forma de característica de você descrever. Por exemplo, o domínio vai ser qualquer, tá bom? Esse azinho de cabeça para baixo significa qualquer, vai ser qualquer x pertencente aos reais. Aí você pode fazer esse tracinho assim, tal que, né? Ou você escreve tal que. O x tem que ser diferente de zero. Essa daqui é a forma de escrever pela característica. Ó, o que está escrito aqui? Português bem claro. Para qualquer x pertencente aos números reais, ou seja, para qualquer número real, tal que o x seja diferente de zero, pertence ao domínio, né? Vai ser um número daquele domínio. Então, o número 1, 2, 3, 4, enfim, todos positivos, negativos, racionais e irracionais, até o número π poderia estar aqui incluso. Ah, Gabriel, se eu trocar o R pelo complexo, então vai ter os números complexos também. Beleza? Seria isso daqui. Show de bola? Uma das formas. Outra forma é, você não quer ditar ele exclusivamente pela característica. Você quer ditar ou falar, né, o domínio usando intervalo. E aqui é outra notação que está implícita, né? Aí aqui é o que você prefere. Eu, honestamente, sou mais fã de descrever pela característica do que por intervalo, né? Que foi a resposta ali da sua professora. Mas funciona do mesmo jeito, beleza? Na função, o que nós tínhamos lá? Tem 2 minutos, dá tempo de falar, eu acho, sem fugir muito disso. A gente tem que não, o x não pode ser zero. Onde é que está o zero? Na reta real. Deixa eu tirar aqui essa reta aqui de y que está atrapalhando. O zero estaria aqui, né? Ele estaria bem aqui no, vamos dizer assim, no meio. Mas, fora isso, o valor de x, deixa eu tirar esse laranja, tá uma cor muito forte. Vou botar uma cor mais suave. Pronto, branquinho. O zero, ele não pode ser uma resposta. Toda vez que um número não pode ser uma resposta, como é que a gente escreve? No intervalo, a gente marca aquele número como se fosse uma bolinha aberta. A gente diz que aquele número não pertence. Ou seja, o zero, vou botar assim, o zero não pertence ao domínio, tá bom? Mas, matematicamente, como é que a gente vai escrever isso? Olha, a gente tem que fazer uma outra análise aqui, ó, tá bom? E aí tu vai entender por que que a resposta está daquele jeito. Talvez esse vídeo passe de 5 minutos. Ó, pode ser qualquer número maior que zero, certo? Então pode ser um, o 2, o 3. Então, ó, eu sempre vou ter, eu vou crescer com essa função. São infinitas possibilidades, né? Eu sempre vou ter essa situação aqui, para o mais positivo, perfeito? Porque está crescendo. Não tem como eu falar, ah, não, não pode o número 9 bilhões, 900, taranã, não tem como. Sempre vai ter um número que pode pertencer àquela função. Assim como sempre vai ter um número negativo que vai pertencer ao domínio daquela função. Seja ele desde o pequenininho, né, 0,00001, ao menos 900 mil, enfim, entende? Então a gente tem essa situação aqui, tá bom? Em que o zero é o único número que não pertence. Mas tá, Gabriel, eu vou chegar na prova de cálculo, vou fazer uma reta e vou desenhar? Não, a não ser que a professora peça, tá? Não é errado fazer, justificar as coisas com gráfico. Mas eu vou te ensinar a formalidade disso daqui. Como é que você representa um intervalo desse jeito aqui? Ó, o que que você tem aqui? Vou começar da direita, tá? Na direita, você tem que todos os números, tá bom? Que são
maiores que zero, ou seja, do 0,1 em diante, ele pertence àquela função, correto? Então eu vou botar aqui, como é que eu coloco isso? Posso botar, posso botar assim, vou começar pelo 1. Vou começar do número inteiro 1, tá? E depois eu vou corrigir do outro lado. Do número 1 em diante, né, eu tenho fechado ou tenho aberto, tanto faz, que aí eu posso só mexer aqui e tu vai entender. Até o mais infinito, eu tenho um pedaço desse intervalo. O intervalo, ele vai ser aberto, porque é mais infinito. Perfeito? Notação é colchete para fora quando é aberto ou chave. Chave não. Ou parêntese. Parêntese aberto significa que está aberto. Mas eu prefiro colchete para fora para indicar que está aberto e colchete fechado para dizer que está dentro, tá? Ah, Gabriel, mas está falando só o intervalo daqui para lá. Sim, eu poderia começar, por exemplo, 0,1, mas não estaria 100% correto. Tu vai entender agora o porquê. Ah, mas vai sumir esses números daqui? Não, calma. Ó, olha para cá. Olha para esse intervalo aqui agora, da esquerda. Era para ter começado por ele, foi mal. Ele começa do mais infinito, né? Olhando assim pelo primeiro número, nós temos aqui o menos infinito, que vai até o zero. Mas para no zero? Não. Ele continua depois do zero. Beleza? No caso aqui não. Vou ter que corrigir aqui, tá? Fiz um erro. Aqui não pode ser um fechado. Corrigi isso daqui. Não pode ser um fechado. Já pensei aqui num motivo. Mas enfim. Ó, aqui vai ficar aberto até no zero. Como assim aberto até no zero? Significa que todos os negativos vêm, chega e para no zero, mas não pertence ao zero. Beleza? E aqui, o que que acontece? Ele é aberto no zero. Só essa correção. Eu achei que ia ter como corrigir, né? Ficar o zero aberto aqui, ia pegar esses números daqui, mas não pega. Foi um errinho meu, tá? Enfim, eu acho que eu tô com o gabarito na cabeça. Eu acho que aqui no gabarito tá 1, mas tá errado isso daqui. Tem que ser aberto. Não pode ter o número 1. Ah, Gabriel, mas se botar um 0, por exemplo, se eu colocar um 0, como é que fala? 0,1 no denominador, não vai dar negativo no final das contas, a raiz? Vai, mas uma raiz negativa pertence a números complexos, né? Então, é argumentável, né? Sua professora pode falar de tudo. Deixa eu. Nossa, aqui eu entrei num debate. Enfim, deixa eu só explicar o que eu fiz. Quando eu coloco um intervalo aberto, aqui tem a ver com a matemática. Quando eu coloco aqui aberto, eu permito que a gente possa ter, por exemplo, um dividido por 0,2, né? Só que quem que é o 0,2? O 0,2, na verdade, né? Lembrando que aqui era 1 menos alguma coisa, né? Ia ficar 1 sobre 1 quinto. 0,2 é 1 quinto, ou 2 sobre 10, né? Isso daqui nada mais é que repete a primeira, multiplica pelo inverso da segunda. Então vai ficar 1 sobre 1 vezes o inverso da segunda, 5 sobre 1. Ou seja, a gente ia ter o número 5. Ia ficar raiz de 1 menos 5, ou seja, vamos ter aqui a raiz de menos 4. Menos 4, como eu falei, é um número complexo. Qual que é o problema disso? Não é que não pode ter número complexo. Pode. Até semana passada. Se eu não soubesse disso aqui, eu aprendi isso aqui semana passada. Não isso daqui, mas o que eu vou te falar agora. O cálculo que você está aprendendo agora, ele só é para os números reais, né? Ele não funciona da mesma maneira para os números complexos. Os números complexos é outro cálculo, é outra parada, são outras regras. Então, de fato, faz sentido com que não possa ser um número menor do que zero. Entendeu? No caso, entre 0 e 1, não poderia ter essa situação. Mas se permitir número complexo, o correto seria essa notação aqui. Se for para parar nos reais, então a gente pega e aqui tem que ser maior que zero. Ou seja, tem que ser igual a 1. Gabriel, qual que é o correto? 1 pensando no cálculo, só no cálculo, né? Na questão da matéria disciplina cálculo.
Mas agora, de funções de um modo geral, eu diria essa daqui, né? Essa aqui seria o zero aqui, né? Zero aberto, enfim. Espero que tenha resolvido a dúvida, que acabou entrando nesse dilema matemático aí. Mas aqui é isso, você tem que evitar, ó. Aí acabou coincidindo, ó. Menos infinito, zero, aberto, união com um mais infinito e aberto aqui. Beleza? Se ficou alguma dúvida, você me responde aqui, ó, rapidinho. Só aproveitar olhando, que eu não sei quantos minutos o YouTube vai aguentar. Mas, vamos lá. Aqui está o símbolo do R menos o zero. Ou seja, são todos os números reais menos o elemento zero. Por quê? O único elemento que zero aqui é o número zero. Perfeito? E as outras seguem esse mesmo padrão. E aí, na aula de quinta-feira, a gente resolve isso daí. Fechou? Espero que eu não tenha confundido sua cabeça. Desculpa aí pelo final, mas é só um debate matemático. É isso. Qualquer dúvida, pode mandar mensagem. Valeu!